Meu nome é Stephanie Allen. Eu nasci e cresci num bairro bem tranquilo no Oregon. Por fora, a minha família parecia aquelas típicas de filme, sabe? Casa bonitinha, com jardim cheio de lavanda, cerca branca e jantares em família com luz baixinha, tudo bem aconchegante. Mas por dentro, as coisas eram bem diferentes. Eu fui a primeira filha dos meus pais, o Mark e a Linda. Os dois acreditavam muito nesses métodos modernos de criação de filhos. Meu pai era engenheiro de software, super apaixonado por matemática. Ele sempre sonhou em ter um filho brilhante, fora do comum. Minha mãe já contou para as amigas que leu mais de 40 livros de psicologia infantil antes de eu nascer. Desde o começo, eu fui tratada como um projeto, tudo em mim era medido, monitorado, testado. Mas aí, quando eu fiz 3 anos e ainda não sabia contar até 20 nem escrever meu nome direito, a decepção dela ficou na cara. Lembro dela dizendo pro meu pai: Mark, acho que ela não aprende tão rápido quanto a gente esperava. Ela disse isso com aquela voz de quem tá frustrada, tentando disfarçar. A gente precisa agir logo. Senão vamos perder a fase de ouro. Meu pai só balançou a cabeça. Mas nunca esqueci o jeito que ele me olhou naquele dia. Como se eu fosse um problema de matemática que deu o resultado errado. Quando eu tinha 4 anos, nasceu a minha irmã, a Clary. E tudo mudou. Minha mãe parecia outra pessoa. A casa ficou cheia de brinquedos educativos, placados com emoções, joguinhos avançados, parecia um centro de aprendizagem de luxo. Lembro de uma tarde, eu estava quietinha, brincando de Lego num cantinho da sala. Minha mãe passou, olhou para mim e disse: A Clary tem só 7 meses e já responde a comandos com 3 etapas. Mas tudo bem. Pode continuar brincando. Ela nem sorriu. A Clary tinha de tudo: cadeirão musical, livros de pano importados da Suécia, até professora particular antes dos 2 anos. E eu? Eu tinha caderno de exercícios impresso, um lápis gasto e lembretes diários de que eu precisava me esforçar mais se quisesse ser alguém na vida. Quando fiz 8 anos, ganhei 2º lugar no concurso de arte da escola. Voltei para casa pulando de alegria, segurando o meu desenho. Minha mãe olhou e falou: Legal. Mas hoje a Clary leu um conto inteiro em inglês. Meu pai não disse nada. Estava ocupado instalando um quebra-cabeça lógico para Clary no andar de baixo. Aos poucos, eu aprendi a não esperar nada, nem elogio, nem abraço, nem orgulho. Fui virando sombra dentro da minha própria casa. Eu tava lá, mas ninguém me via de verdade. O pior momento veio no outono, quando eu fiz 12 anos. Eu sempre tive meu quartinho, lá em cima, com a janela virada para a floresta atrás da casa. A luz da manhã entrava pelas persianas de um jeito tão bonito. Aquele era o único lugar onde eu me sentia eu mesma. Até que uma noite, depois de terminar a lição de casa e pendurar um desenho novo na parede, a Clary entrou no quarto sem bater. Mamãe disse que eu vou ficar aqui. Esse quarto é maior, e eu preciso de espaço pro meu cantinho de estudos. Eu achei que era brincadeira. Falei firme. Não. Esse é o meu quarto. Ela deu de ombros e saiu. No dia seguinte, quando voltei da escola, já tinham mudado tudo. Minhas coisas estavam no quartinho pequeno, lá perto da lavanderia. O meu antigo quarto agora tinha o nome da Clary na porta, uma escrivaninha nova e cheia de material escolar chique. Entrei no quarto novo, era apertado, gelado, com a cama encostada na parede. A mesinha era minúscula, mal cabia um caderno e um abajur. Fiquei parada ali, com os punhos fechados, segurando o choro. Falei: Mãe? Por que você fez isso? Aquele quarto era meu desde pequena. Ela nem virou para me olhar. Só disse: Você é mais velha. Precisa aprender a ceder. A Clary precisa mais. E não faça drama, Stephanie. Eu só fiquei quieta. Voltei para dentro, fechei a porta e sentei na beira da cama. A luz do corredor entrava fraquinha pela fresta debaixo da porta. Naquele momento, senti uma coisa que nunca tinha sentido tão forte. Eu era só a sobrinha ideia. A que veio primeiro, mas que ninguém mais notava. Mesmo já no último ano do ensino médio, tudo lá em casa ainda girava em torno da Clary.
Ela estudava numa escola caríssima, super renomada, ia para aula de SUV novo e ainda tinha professor particular 2 vezes por semana. E eu? Ia para a escola pública a pé, todo dia. Cuidava dos meus estudos, dos projetos, das atividades, tudo sozinha. Nunca reclamei. Já estava acostumada a não ser o centro das atenções. Mas nada me preparou para o que aconteceu naquela noite. Meus avós, Arthur e Ellen, vieram jantar com a gente. Eles eram os únicos da família que realmente me escutavam, que me enxergavam. Tava todo mundo comendo a lasanha da minha mãe, e a Clary não parava de falar sobre o tal programa de verão em Stanford. Minha avó sorriu, animada, e aí virou para mim. E você, Stephanie? Já pensou em faculdade? Na hora, senti um calorzinho no peito. Era minha chance de falar. Me inscrevi na Universidade do Oregon e na UC Davis. Acabei de ser aceita no curso de administração do Oregon. Ganhei bolsa parcial. Se eu conseguir mais ajuda FI? Nem terminei. Minha mãe largou o garfo e a faca com força. O barulho ecoou na sala. Stephanie, ela falou com aquela voz dura. Seu pai e eu já conversamos. A gente não vai conseguir ajudar com a sua mensalidade este ano. Fiquei sem ar. O quê? Meu pai entrou no papo como se tivesse ensaiado. A gente precisa priorizar a Clary. Ela foi chamada para um programa preparatório da Ivy League. É uma oportunidade única. Senti meu coração afundar. Então, todo aquele dinheiro que vocês disseram que era para nossa faculdade, vai só para Clary? Minha mãe soltou um suspiro, como se fosse óbvio. A Clary tem um potencial real, Stephanie. Talvez você devesse pensar em começar numa faculdade comunitária. Ou até trabalhar um tempo antes, não seria ruim. Fiquei parada. Foi aí que entendi, eles estavam me cortando. De verdade. A sala ficou muda. A única coisa que se ouvia era o barulhinho da colher da vovó Ellen batendo no prato. Ela olhou para minha mãe e disse, com voz calma, mas firme. Linda, as duas meninas são minhas netas. Eu não vou ficar aqui vendo uma ser descartada. Minha mãe tentou retrucar. Mãe, isso não é. É sim, interrompeu o vovô Arthur. É da nossa conta, sim. Mais tarde, enquanto eu lavava a louça na cozinha, a vovó Ellen veio até mim. Ela colocou a mão com carinho no meu ombro. Você não precisa mais carregar esse peso, minha querida, ela falou baixinho. A gente vai pagar sua faculdade. Tudo. Sem precisar de empréstimo. Virei para ela com os olhos cheios de lágrima. Mas é muito dinheiro. Não é muito quando se trata de investir em alguém que se esforça. Ela sorriu e completou. Você não precisa de favoritismo para brilhar, Stephanie. Você já brilha por si só. Naquele outono, me mudei para os dormitórios da Universidade do Oregon. No dia em que saí de casa, minha mãe me deu um abraço sem graça na porta e falou: gaste com cuidado. E não espere nada da gente. Clary nem tirou os olhos do celular. Saí dali arrastando minha mala pelo jardim, sentindo como se finalmente tivesse aberto uma nova porta. Uma porta sem escadas difíceis ou comparações cruéis. A faculdade era outro mundo. Lá, eu não era só a irmã da Clary. Eu era Stephanie Allen. Estudante de administração. Inteligente. Focada. Com um espírito que ninguém mais podia quebrar. Meus professores elogiavam meu jeito de pensar. Meus amigos pediam ajuda nos trabalhos. E todo fim de semana, eu ligava para os meus avós. Contava cada conquista, cada passo. Meus pais? Nunca ligaram. Nem para saber como eu tava. Mas, sinceramente, eu nem senti falta. Eu parei de buscar aprovação onde nunca teve espaço para mim. Agora, eu sabia o meu valor. Um valor de verdade, que vinha de dentro. No último ano da faculdade, eu já me sentia segura de quem eu era. Tudo graças às noites na biblioteca, aos turnos como atendente num café no centro da cidade, onde aprendi como as pessoas realmente pensam, e às horas mergulhada em artigos de investimento. Comecei a ser notada.
Um dos meus professores, o Dr. Elgin, me indicou para um estágio super concorrido numa empresa de investimentos em Seattle, a Bradley & Lane Capital. Nunca vou esquecer minha primeira entrevista. Sala toda de vidro, mesa de madeira brilhando, e 3 gerentes com meu currículo nas mãos. Um deles me olhou e perguntou: qual você acha que é o fator mais importante ao montar uma estratégia de investimento? Eu respirei fundo e respondi: entender não só os dados, mas também a psicologia por trás deles. Eles se entreolharam, e balançaram a cabeça, aprovando. Recebi a proposta de trabalho, e daquele verão em diante, minha vida mudou completamente. Depois de me formar com honras e ter meu projeto de pesquisa publicado numa revista financeira, a Bradley & Lane me ofereceu uma vaga fixa como analista júnior de investimentos. Eu mergulhei de cabeça. Trabalhei feito louca para aprender tudo, desde relatórios de risco e apresentações para acionistas, até entender aqueles gráficos de mercado que mudam do nada. 3 anos depois, durante uma revisão de rotina em um dos portfólios de clientes mais ricos da empresa, encontrei algo que me preocupou. Algumas ações de tecnologia em que a gente tinha investido pesado estavam com um crescimento estranho. Os dados pareciam bons demais comparado ao resto do mercado. Muita gente achava que era sinal de explosão positiva. Mas eu achei que tinha algo errado. Passei 2 noites em claro, analisando cada número, vasculhando relatórios, até que entendi tudo. As empresas estavam maquiando os resultados, comprando os próprios produtos só para parecer que estavam vendendo muito. Se a gente não saísse a tempo, os clientes iam perder mais de 32 milhões de dólares. Eu não podia ficar calada. Na segunda-feira de manhã, entrei na sala da diretoria com uma análise de 42 páginas e um modelo de risco completo. Todo mundo ficou quieto enquanto eu falava. Quando terminei, o CFO olhou para o CEO e disse: ela acabou de salvar a empresa. 3 dias depois, eles reestruturaram todo o portfólio com base na minha proposta. 6 meses depois, não só evitamos a perda, como a empresa cresceu 11,4%, o maior índice em 7 anos. Foi aí que me promoveram a estrategista-chefe de investimentos. Mas eu queria mais. Comecei a usar meu tempo livre para criar um sistema de pontuação de risco diferente. Juntei comportamento de mercado, psicologia do consumidor, redes sociais e até política internacional. Era algo que o pessoal do mercado sempre dizia que não dava para medir. Mas eu dei um nome para ele: Prisma. No começo era só um projeto meu, mas depois que ele acertou 3 grandes mudanças de preço antes dos acontecimentos, a chefia percebeu. 1 ano depois, o Prisma foi integrado oficialmente à estratégia da empresa. Graças a isso, a Bradley & Lane superou 2 dos maiores concorrentes do setor. Lembro até hoje do dia em que me chamaram na sala da diretoria. O CEO, Richard Langley, sorriu e disse: Stephanie, estamos criando um cargo novo, diretora de investimentos estratégicos. E ninguém merece mais que você. Eu quase não conseguia respirar. 4 anos antes, me disseram para trabalhar um tempo e iam ver no que dava. Agora, eu era a pessoa que sentava na ponta da mesa. Naquela noite, não saí para comemorar com champanhe. Fui para a casa dos meus avós, uma casinha simples, de tijolinho vermelho, cheia de amor. A vovó Ellen estava assando algo no forno e o vovô Arthur preparava chá. Coloquei a carta de nomeação na mesa. Eles se olharam e sorriram. Minha pequena Stephanie, disse o vovô, com os olhos brilhando. Olhei para ele, depois para minha avó, a primeira pessoa que acreditou que eu não precisava ser perfeita para merecer amor. Pela primeira vez, eu não buscava mais aprovação. Eu já tinha provado para mim mesma do que era capaz, com coragem, esforço e fé. Depois que aceitei o cargo de diretora na Bradley & Lane, senti que precisava comemorar. Mas não com uma grande festa. Queria algo íntimo, acolhedor. Só com quem realmente esteve do meu lado, meus avós, amigos próximos, colegas que me apoiaram. Quando comentei a ideia com minha mãe, ela logo sugeriu: deixa a gente organizar. Faz em casa. A família também pode participar. Fica mais íntimo. Fiquei meio insegura. Mas ela continuou: você só precisa mandar o dinheiro do buffet e da decoração. Eu cuido da lista de convidados e do resto. E eu pensei,
Talvez, depois de tudo, essa fosse nossa chance de recomeçar. Transferi $3.500 para a conta da minha mãe e não perguntei mais nada. Uma semana depois, cheguei na casa antiga em Salem, aquela onde eu cresci, sempre sumindo na sombra da Clary. Nunca imaginei que ia encontrar uma produção tão arrumada. A casa estava toda decorada, muito mais do que eu esperava. Orquídeas brancas cobriam as mesas, fitas douradas desciam pela escada, e o cheiro de comida chique tomava conta do ar. Vi meus avós ali no barzinho, conversando com os parentes. De repente, Clary desceu a escada com um vestido de cetim vermelho, super chamativo, e a maquiagem perfeita. Ao lado dela, vinha um homem alto e elegante que eu não conhecia. As pessoas começaram a se juntar ao redor. Quando levantei minha taça para dizer algumas palavras, minha mãe se levantou de repente, toda empolgada. Querida família, ela disse. Hoje estamos aqui não só para matar a saudade, mas para celebrar algo muito especial. Clary e o namorado dela, Andrew, estão oficialmente noivos. Todo mundo começou a gritar e a aplaudir. Eu fiquei congelada. Virei para minha mãe, e ela me olhou como se eu fosse só mais uma convidada na festa que eu tinha pago. Fui dar um passo à frente para falar, mas meu pai veio e segurou meu pulso com força, como se quisesse me calar de vez. Não estraga isso, ele sussurrou, com aquela voz fria. Se fizer cena aqui, esquece essa família. Sem contato. Sem herança. Nada. Tirei a mão dele da minha, respirei fundo. Uma parte de mim queria sair dali e deixar eles afundarem nas próprias mentiras. Mas a outra parte, aquela que viveu anos calada, se recusou a ficar quieta de novo. Fui pro meio da sala, levantei minha taça e falei. Com licença, pessoal, posso pedir um minutinho da atenção de vocês? Todo mundo parou. Clary congelou no meio do caminho. Minha mãe franziu a testa. Falei com calma, mas firme. Esse encontro de hoje foi planejado para comemorar um momento muito importante para mim. Fui recentemente nomeada diretora de investimentos estratégicos na Bradley & Lane, uma grande empresa financeira em Seattle. Parei um segundo e olhei para todos. Fui eu quem mandou o dinheiro para esse evento. Minha mãe disse que cuidaria da organização, e em nenhum momento ela falou que isso aqui seria uma festa de noivado. As pessoas começaram a cochichar. Meus avós ficaram parados, sem reação. Não tenho nada contra o noivado da Clary, continuei. Mas o que não dá para ignorar é o fato da minha própria família tentar me apagar do meu próprio momento. Como sempre fizeram. Andrew olhou para Clary, confuso. Você me disse que era só uma reunião de família. O rosto da Clary ficou vermelho. Andrew, eu só queria esperar o momento certo. Usando o dinheiro da sua irmã para fazer sua grande revelação, ele cortou, com a voz mais baixa. Vim achando que ia me sentir bem-vindo, e estou vendo alguém ser apagada da própria conquista. Ele largou a taça e foi embora. Clary correu atrás, mas já era tarde. A sala ficou num silêncio pesado. Meu pai se levantou, com um rosto vermelho de raiva. Você devia saber seu lugar, Stephanie. Não, eu respondi. Esse aqui é um lugar construído em cima de favoritismo. Isso aqui não é mais um lar. Virei para meus avós. Eles não se mexeram, mas a vovó Ellen olhou para mim com os olhos marejados, e o vovô Arthur segurou minha mão quando cheguei perto. Eu não preciso que o resto da família reconheça quem eu sou, falei baixinho. Eu já sei. E saí pela mesma porta de onde um dia fui embora em silêncio. Mas dessa vez, com a cabeça erguida. Andrew foi embora da festa sem dizer mais nada, deixando a Clary com um olhar de pânico. Ela correu até a varanda, mas a porta do carro bateu antes que ela pudesse falar qualquer coisa. As lanternas traseiras do Mercedes desapareceram entre as árvores. O silêncio tomou conta do lugar, o mesmo lugar que minutos antes estava cheio de risos. Clary se virou, e as lágrimas no rosto viraram raiva. Você sempre teve inveja de mim. Não aguenta me ver feliz, então destrói tudo. Eu fiquei ali. Parada. Olhando para ela. E naquele momento, entendi que ela nunca ia me enxergar de verdade. Mas tudo bem. Porque eu já tinha aprendido a enxergar a mim mesma. Eu não respondi.
Pela primeira vez, não me senti machucada, só cansada. Cansada daquela culpa repetida, igual disco riscado. Clary, disse a vovó Helen, com a voz calma, mas firme. Você fez suas escolhas. Não jogue as consequências nas costas da sua irmã. Minha mãe veio até mim correndo, com o rosto pálido de raiva e vergonha. Stephanie, quem você pensa que é pra humilhar sua irmã na frente da nossa família? Eu não preciso pensar, respondi, bem tranquila. Só falei a verdade. E já fiquei calada tempo demais. Meu pai segurou o braço da minha mãe, tentando conter ela, mas o olhar dela brilhava de raiva. Se você sair por aquela porta hoje, ele disse com a voz fria como gelo, você deixa de fazer parte desta família. Sem herança, sem ligações, sem mais nada. Para nós, é como se você nunca tivesse existido. Eu ia responder, mas o vovô Arthur, que ficou calado a noite toda, de repente deu um passo à frente. A voz dele ecoou pelo silêncio da sala como um sino antigo. David, se você quer tirar a Stephanie da família, então tá na hora de colocar algumas coisas às claras. A vovó Helen segurou a mão dele e foi junto. Minha mãe olhou para os dois, desconfiada, como se sentisse que algo grande vinha. A gente atualizou nosso testamento 3 meses atrás, disse ela, com calma. Tudo, a casa, o dinheiro, os investimentos, tudo vai para Stephanie. Minha mãe ficou em choque. O quê? Já vimos o bastante, disse o vovô Arthur. O suficiente para saber quem vive com valores e quem vive de capricho. A Clary é minha filha biológica. Minha mãe gritou quase chorando. Por que ela? Porque ela, respondeu a vovó Helen, com a voz tremendo um pouco, mas o olhar firme, é a única nessa família que nunca exigiu nada, nunca reclamou, e nunca precisou pisar em ninguém para crescer. A gente não recompensa favoritismo, nem mentira. Clary começou a chorar. O orgulho dela desmanchando na frente de todo mundo. Ela correu escada acima, o vestido vermelho dela parecendo uma mancha de sangue em uma pintura despedaçada. Minha mãe ficou parada, muda. Meu pai virou de costas, em silêncio. Eu peguei minha bolsa com o coração disparado e olhei para os meus avós. Eu nunca pedi por isso. Não quero a herança. A gente sabe, respondeu o vovô Arthur, com um sorriso calmo. E é exatamente por isso que você merece mais que qualquer um. Olhei para aquela casa. Antes, ela era uma ferida aberta para mim. Agora, era o palco onde a verdade finalmente apareceu. Um por um, os parentes se levantaram. Evitavam meu olhar como se tivessem acordado de um sonho esquisito. Ninguém tentou me parar quando fui embora. Saí sentindo a brisa gostosa da noite de primavera no rosto. O cheiro das flores de maçã do quintal me trouxe lembranças. Atrás de mim, ouvi a porta fechar. Não foi um estrondo. Foi um fim. O fim de um capítulo cheio de silêncio e dor. No caminho de volta, já indo para casa dos meus avós, a vovó Helen pegou minha mão com carinho. Você não precisa mais lutar para provar quem é, Stephanie, ela disse baixinho. Agora você pode só ser. Olhei para ela com os olhos cheios de lágrimas. Nunca me senti tão em paz. Não por causa do dinheiro, nem pelo reconhecimento. Mas porque, pela primeira vez, eu escolhi a mim mesma, em vez de ficar buscando a aprovação de quem nunca quis me enxergar de verdade. 3 anos se passaram desde aquela noite. A última vez que entrei na casa dos meus pais. Saí de lá carregando a verdade, a dor, e uma força que nem sabia que tinha. Nunca olhei para trás. E nem senti vontade de olhar. Durante esses 3 anos, mergulhei no meu trabalho na Bradley and Lane. Acordava antes do sol, ficava até tarde no 19º andar. Refazia estratégia, ajustava o algoritmo PRIS, escutava o mercado, liderava meu time, tudo com garra. Quando o CEO atual, Richard Langley, anunciou que ia se aposentar, ninguém esperava que ele fosse me escolher como sucessora. Para muita gente, parecia que foi sorte. Mas eu sei que não foi. Foi esforço, foi cada noite sem dormir, cada escolha difícil que eu tive que fazer. No dia em que fui oficialmente nomeada CEO da Bradley and Lane Capital, eu tinha 30 anos. A mulher mais jovem a ocupar esse cargo em mais de 60 anos de história da empresa. O anúncio foi feito no salão principal,
cheio de luz de câmera piscando e todos os lugares ocupados pelos acionistas. Eu subi naquele palco não para impressionar ninguém, mas para representar uma nova fase. Uma geração que não precisa nascer com tudo para construir sua própria história. Depois do discurso, peguei o celular e liguei para os meus avós. Eu consegui, sussurrei, com a voz tremendo de emoção. Do outro lado da linha, o vovô Arthur riu, e a vovó Ellen falou com aquela voz doce que eu conheço tão bem. Nunca vamos esquecer. Você sempre foi digna, Stephanie. Desde o primeiro dia. Enquanto isso, lá em Salem, a cidade onde cresci, nada tinha mudado muito. A Clary agora estava com 27 anos. Não usava mais o anel de noivado. Também não tinha um emprego fixo. Depois que o Andrew foi embora naquela noite, a vida dela virou uma confusão, cheia de tentativas que não deram certo. Ela largou um curso de moda porque disse que era pressão demais. Tentou ser influenciadora digital, mas desistiu porque dizia que ninguém entendia o estilo dela. E no fim, voltou a morar com meus pais, no mesmo quarto que antes era meu. Desde aquela noite, eu nunca mais falei com meus pais. Às vezes meus avós comentam que eles perguntaram de mim por amigos em comum. Mas hoje, eu não me importo mais. Aprendi que nem todo laço é para durar, principalmente quando é feito de negação e egoísmo. Todo domingo, vou jantar com meus avós. A gente torra pão, folheia álbuns de fotos antigos que eu achava que estavam perdidos para sempre. A vovó ainda conta histórias da minha infância, e o vovô finge que não lembra só para eu contar de novo com todos os detalhes. Teve um dia que perguntei se eles já se arrependeram de ter deixado tudo para mim. A gente não deixou por causa do valor em dinheiro, disse minha avó, segurando minha mão. A gente deixou para quem entendeu o valor de fazer a escolha certa. Para quem escolheu a integridade em vez do caminho mais fácil. Para quem soube calar quando precisava e falar quando era necessário. Eu sorri. Porque no fundo eu sabia, essa foi a maior herança que eles me deram. Não foram os bens. Foi a fé. Numa tarde de primavera, depois de uma reunião de estratégia global, eu estava saindo do prédio da empresa e vi alguém esperando no saguão. Olhei bem, era Clary. Ela estava mais magra, o olhar perdido, mas ainda com aquele jeito dela, casaco de marca e salto alto impecável. Não vim pedir desculpa, ela disse logo, como se quisesse se proteger. Só quero saber como você conseguiu chegar tão longe, sem ninguém para te ajudar. Olhei para ela, sem raiva, sem pena. Eu consegui porque não tinha ninguém, Clary. E foi assim que aprendi a andar com as minhas próprias pernas. Isso é algo que você nunca precisou fazer. Ela me olhou por um tempo. Não respondeu nada. Só virou as costas e foi embora. Não sei se um dia ela vai mudar. Mas sei de uma coisa, nunca mais vou voltar a ser a irmã que sempre cedia, que engolia tudo, que ficava calada para manter a paz. Voltei pro meu escritório, onde minha equipe me esperava. Gente boa, talentosa, pronta para construir algo novo comigo. E foi ali que eu entendi, não importa onde o caminho começa, se você não se abandona no meio dele, o destino sempre vale a pena. Minha história não é só sobre vencer o favoritismo dentro de uma família. É sobre o poder da perseverança e o valor de quem a gente é por dentro. Já fui ignorada. Já fui deixada de lado até nas minhas próprias conquistas. Mas escolhi levantar não por vingança, mas por verdade. Por dignidade. Hoje, não preciso mais de aprovação de quem me negou no passado. Porque encontrei meu lugar com pessoas que realmente acreditam em mim. E o mais importante de tudo, aprendi a acreditar em mim mesma. E você? O que acha da decisão da Stephanie? Será que ela foi dura demais, ou fez exatamente o que merecia depois de tudo que passou?